Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa matéria topografia, hoje veremos o assunto Charlie, trena. Contudo, o que é esse assunto? Nada mais é do que medir distâncias. Nossos objetivos são executar medidas de distância com a trena e calcular a precisão de duplas medidas com as trenas. Na nossa introdução, veremos os tipos de trenas. No desenvolvimento, veremos como medir a distância com a trena, primeiro seus integrantes, depois os comandos. Após isso, como é que se faz a medição em terreno horizontal e em terreno inclinado, o trabalho dos operadores de trena, a precisão de duplas medidas com a trena e, por fim, um resumo onde abordaremos tudo que foi visto durante a instrução. Lembrando que o nosso material de consulta é o C6199, Manual de Topografia do Artilheiro. Atente-se que a nossa trena que utilizamos no Exército não é a mesma trena que se usa na engenharia civil. Nossa trena ela pode ser de 100 metros, 50 metros, 20 metros, e a trena que se utiliza nessas obras da engenharia civil são menores e diferentes, como podemos ver nas figuras. Os integrantes da turma são o operador de ré, ou operador ré apenas, que é o chefe da turma, e o operador de vante, ou apenas o operador vante. Os comandos dados são os seguintes, isso é importante, olha o malé ali no canto, isso é muito importante para a prova. Os comandos do operador de ré são alto, estica e ficha, e do operador de vante é pronto. A medição das distâncias ela pode ser em terreno horizontal ou terreno inclinado. Nós veremos agora terreno horizontal. Primeiro passo, o operador de ré permanece e o operador vante ele desloca-se no trecho a medir. Segundo passo, quando a trena estiver prestes a esticar, o operador ré dá o comando de alto. O operador vante vira-se e alinha a trena e o operador ré comanda estica, dando tensão à trena. No terceiro passo, o operador ré ajusta e comanda ficha. O operador de vante, ou vante, enterra uma ficha junto à graduação zero e comanda pronto. O quarto passo prossegue dando o operador ré o comando de alto, se aproximar da ficha que o operador plantou. Após isso, o operador ré retira a ficha quando tiver que se deslocar. Dessa forma, o operador ré tem consigo duas fichas, que representam a distância de uma trena. Lembre dessa informação, duas fichas é a distância de uma trena. A qualquer momento, o valor da distância será o valor da última trenada, mais o tamanho da trena, vezes o número de fichas que estão na mão do operador ré. Veremos mais adiante um exemplo desse cálculo. O sexto passo, quando acabarem as fichas do operador vante, na verdade não é sexto passo, sexta informação. O operador ré anota a quantidade de fichas que tem e entrega ao operador vante. Ou seja, não preciso levar uma mochila cheia de fichas. Eu vou utilizando-as e anotando quantas eu utilizei. Sétimo passo é o último trecho. Nesse último trecho, o operador vante coloca a graduação zero no ponto que deseja e o operador ré coincide a ficha de aço enterrada com a graduação da trena. Em terreno inclinado, primeiro veremos no declive, que é uma descida. Primeiramente, o operador vante ele adianta-se, estendendo toda a trena. Após, o operador de vante pousa no chão, aproximadamente no alinhamento dos dois extremos. Então, o operador vante retorna em direção ao operador ré até um ponto que a trena, na horizontal, não ultrapasse a altura do próprio ombro. Importante informação. O operador vante toma um número redondo de metros e crava uma ficha no ponto apropriado do terreno, empregando, aqui está separado, mas é junto, o fio de prumo, pendente na graduação por ele obtida. O operador vante mantém a trena nessa graduação até que o operador ré se aproxime e identifique ela. Agora em terreno inclinado, na subida, em aclive, primeiro o operador ré mantém a graduação da trena sobre o ponto do terreno por meio de um fio de prumo. Então o operador vante planta a ficha. Cada vez que o operador ré substitui o operador vante para um novo lance, entrega-lhe uma ficha para substituir a cravada, representando uma fração da trena. Essa troca de fichas prossegue até que se complete uma extensão de trena, quando o operador ré ele vai conservar consigo a ficha. Agora veremos os cálculos. Terminada a medida, o operador ré ele conta as fichas em seu poder, quantas ele tem na mão, omitindo a que ficou cravada no solo. Depois disso, a distância entre os dois pontos é igual à extensão da trena multiplicada pelo número de fichas recolhidas mais o valor do último trecho medido. Vamos olhar aqui no caderno. Embora esse caderno não seja perfeito, está aqui, 20 metros é a extensão da trena, 8 fichas é o número de fichas que eu tinha na mão, multiplicando isso aqui dá 160 metros. Mais o último trecho, que é 11,5 metros, eu chego na resposta de 171,5 metros de distância.
Ambos os operadores calculam a extensão total, conferem o resultado e o registram em suas cadernetas. Só então, e não antes, será recolhida a última ficha. Devemos ter alguns cuidados importantes, como não dar arrancos na trena, mantendo uma tensão uniforme em todo o lance, não puxar nem enrolar uma trena torcida ou formando alça, não permitir que viatura passe sobre a trena e não perder tempo com um alinhamento que seja mais rigoroso do que o necessário. Não, pra cá, mais pra esquerda, pouquinho. Não, foi muito, pra esquerda, direita. Arrego, aluno! Outros cuidados ainda são usar o fio de prumo na máxima exatidão, zelar para que as fichas não sejam deslocadas de sua posição, não fracionar demais o número encontrado, a distância encontrada, e limpar e enxugar a trena antes de guardá-las. A operação noturna é muito parecida com a diurna. A diferença é que amarramos uma tira de pano branco em cada extremidade da trena, reforçamos a turma com mais um militar, o operador de ré, mais o operador de vante e mais um militar para desembaraçar a trena no meio do caminho. Esse terceiro elemento ele serve para esticar melhor a trena. Nosso segundo objetivo, que é verificar a precisão de duplas medidas com a trena, vejam ali malhar no canto, então esse assunto é importante para a prova, tem a seguinte fórmula. Eu pego o valor da primeira medida menos o valor da segunda medida sobre a média aritmética de ambas. Então, olha que informação importante. Eu não faço uma medida apenas de um ponto até o outro. Eu faço a medida de um ponto até o outro e refaço no sentido inverso. Sempre arredondando para, olha que informação importante também, centena inferior. Vamos fazer um exemplo aqui ao lado. A primeira medida que eu fiz deu 292,67 menos 292,58. Isso sobre a média aritmética, que é o 292,67 mais 292,58 dividido por 2. Isso é uma média aritmética. Esse resultado é 0,09 sobre 2,625. Agora eu arredondo esse denominador para duas casas depois da vírgula. Dá 0,09, mantenho, dividido por 292,63. Se eu tenho 5, eu arredondo para cima, 63. Próximo passo, eu tenho que dividir numerador e denominador pelo valor do numerador. Por quê? Porque eu quero que tenha 1 em cima, o valor número 1 em cima, para que isso seja uma precisão. Então, eu divido em cima e embaixo por 0,09. Meu resultado será 1 sobre 3,251. Este valor agora eu tenho que arredondar. Como eu vi aqui na esquerda, o arredondamento é para centena inferior. Qual que é a centena inferior de 3,251? Olha que interessante, eu não vou arredondar para cima, porque o 3,251 está mais perto do 3,300. Eu vou arredondar para baixo, porque é para centena inferior, não importa se fosse 3,299, é para centena inferior. Então aqui vai ser 3,200. Isso aqui é gaivota, hein? Então, nós vimos durante a instrução quais são os integrantes, que é o operador a ré e o operador vante. O ré é o chefe da turma. Os comandos dados pelo ré é auto, estica e ficha, e pelo vante é somente pronto. Nós temos as medições que são horizontais, ou seja, sem... Aqui está invertido, ó. Essa daqui é a vertical e aqui embaixo, essa aqui de baixo é a horizontal. Não tem problema se esteja invertido. O aluno tem que observar o que está sendo falado. Aqui no cálculo, à direita, também é importante, vimos na nossa instrução. Eu pego o número de fichas na mão, vezes o tamanho da minha trena de 50, geralmente. Às vezes eu uso trenas de outros tamanhos. Importante também, pode ser que na prova, ou que em alguma situação, eu tenha uma trena que não seja de 50, nem de 100, nem de 20. Ah, tem uma trena que só tem uma parte dela, a trena de 40. Ok. Então vai multiplicar por 40. E somo com a medida da última treinada. Importante também. Assim encontro o resultado do meu cálculo. Eu tenho que fazer duas medições, a da ida e da volta, e encontrar a precisão, que é a primeira medida menos a segunda medida, dividido pela média aritmética de ambos, lembrando que eu arredondo sempre para a centena
inferior.